só comentário, né? Fala, igual o pessoal da rádio, esperando um alô. Lucas Lopes Ribeiro, meu primo. Marcela, você que está de óculos, você enxerga melhor, então você vai entender. É, mas mesmo assim tem que dar um aqui. Ah, foi? Ah, que bom. Aldione. Aldione, De Rio Branco. irmãos aí de Rio Branco também, Ceará, Natal. Natal. Uhum. Tá bonito, viu, Natal? Eu gosto demais. Acho que vamos começar. Já passaram-se 8 minutos, em respeito a quem já chegou, Uhum. devemos iniciar. Vamos começar com a apresentação. Vamos começar com a apresentação das entrevistadas, embora a maioria conheça, mas essa live vai ficar salva para que outros irmãos tenham acesso, então é importante que elas se apresentem, falando nome, igreja, ministério. Vamos nós aí. Pode começar, Cris. É sem ordem alfabética. Ok. Meu nome é Cris Elite, eu sou membro e enviada pela Igreja Batista Regular de Vacaria e sou filiada à Missão Maranata, essa Igreja Batista Regular de Vacaria que me enviou tanto para o seminário como para o campo missionário. Dou graças a Deus por a minha amada igreja. Seu campo missionário é onde mesmo? Pode Sim, falar. muito bem. Meu campo missionário é Bolívia, desde 2009, que Deus desafiou através de uma aula de missões no Seminário Batista do Cariri, onde eu estudei lá no Ceará, em Juazeiro do Norte. E foi através de uma aula de missões que Deus desafiou, né, no meu coração a orar por Bolívia. E graças a Deus que em 2016 nós chegamos aqui no campo missionário. Então, faz 3 anos e meio que estamos aqui na Bolívia, na cidade de Cobija. Cobija é no norte de Bolívia, no estado de Pando, e faz fronteira com o Brasil, com o estado do Acre. Fronteira. Já? Agora, Duda. Agora, Duda, né? Meu nome é Gislaine, mais conhecida como Duda, né? Eu sempre falo primeiro, quando alguém pergunta qual é o teu nome, eu falo Duda. Eu sou da Igreja Batista Regular Beiriana, no Amazonas, enviada pela igreja, por minha igreja. Cheguei junto com a Cris, conheci o Ministério Bolívia para Cristo através do calendário da Missão Maranata, onde orávamos pelos missionários. E Deus desafiou a conhecer Cris, aceitar vir para a Bolívia sem conhecer a Cris. Então, através do calendário, eu falei, tinha outros missionários, e eu fui olhando as missionárias solteiras, e eu olhei a Cris, eu estava junto com o meu pastor, e eu olhei para a Cris e falei, eu vou com ela. Isso, ficamos orando pelo projeto. Eu pensei que ela já estava aqui em Cobija, mas quando foi filha na missão, fiquei sabendo da necessidade de alguém vir com Cris para Bolívia e eu aceitei. Naquele momento, sem conhecer Cobija, sem conhecer nada, mas Deus me desafiou e entrei no projeto e estamos aqui. Dia 10 fez 10 anos. 3 anos e meio que estamos aqui, então graças a Deus estamos bem. E é isso. O que mais? Acho que é isso, né? Que bom, que bênção, que testemunho, né, do agir de Deus. Simplesmente ouviu falar do ministério e sem sequer conhecer, a Cris já aceitou o desafio. Isso realmente é o que faz os corações. E graças a Deus a gente se dá super bem. Que bênção. Isso é um grande bênção. A gente sabe que é um desafio. Que bênção. E então temos uma outra integrante desse ministério, né, na Bolívia. Essa outra integrante, ela não está na Bolívia propriamente, ela está aqui do outro lado, no Brasil, inclusive aqui do meu lado, né? E ela vai se apresentar. É a terceira integrante desse grupo Bolívia para Cristo, né? Sou Marcela Costa, sou natural de João Pessoa, Paraíba, morando há 10 anos, 11 anos em Natal.
e recebi do Senhor o chamado para servir a Ele na obra aos 18 anos. E logo em seguida fui para o seminário enviado pela minha igreja, a Igreja Batista de Capimacio. E no meu terceiro ano de seminário, o meu professor havia visitado o campo boliviano, o professor de seminário havia visitado o campo boliviano, e passado para a gente as experiências que ele havia vivido ali no campo. E foi exatamente aí quando o Senhor plantou a sementinha Bolívia no meu coração. Não entendia muito o que era, mas orava ao Senhor para que Ele me desse paz a entender aquilo, não sabendo exatamente o que era. E no meu último ano de seminário, em 2014, eu conheci a Criselita. Ela estava levantando sustento para ir para a Bolívia. E o que a Cris falava sobre a Bolívia fazia o coração palpitar ainda mais sobre o campo. Então, eu intensifiquei as minhas orações a fim de entender do Senhor o que Ele tinha entre mim e a Bolívia. Essas orações duraram 5 anos. E nesses 5 anos, o Senhor foi lapidando o meu coração, foi me fazendo confiar ainda mais nele, entender que tudo tinha um propósito e tem pesado para todas as coisas. E eu sempre pedi ao Senhor a oportunidade de poder visitar a Bolívia. E Ele me deu essa oportunidade em 2017, quando eu fiz a primeira visita ali, aí, né? Mas eu ainda não tinha essa convicção, não tinha essa paz que eu tanto almejava. E em 2018, o Senhor me dá a oportunidade de fazer a segunda visita, e essa foi decisiva. A paz que eu tanto almejava, que eu tanto precisava, o Senhor me deu. E tudo colaborou para esse momento, porque tudo o Senhor providenciou. A ida, que eu não movi nada, e foi tudo por Deus. Então, eu entendi que tudo ali era providenciado por Ele, para me dar essa paz que eu tanto precisava. E, finalmente, eu dizer, Bolívia é o meu campo, onde eu iria servir ao Senhor. É interessante que temos 3 moças, um único ministério, Bolívia, mas cada uma delas Deus agiu de forma diferente, levando em conta a individualidade de cada uma delas, trabalhar de Deus em cada coração. Uma só ouviu falar, nem sequer conheceu a Cris, já quis ir para a Bolívia. A outra levou 5 anos para ter essa confirmação no coração. Mas é assim, trabalhar de Deus, ele leva em conta a individualidade, a personalidade de cada pessoa e usa com nossas individualidades da melhor forma possível. Graças a Deus por isso. Fico feliz pelo testemunho de vocês, do agir de Deus na vida de vocês. Então, nosso tema hoje é pandemia versus missões. Pandemia, a nossa primeira parte, eu chamei pandemia, mas o nome que eu queria dar mesmo era desafio. Desafios atuais que Cris e Duda, que já estão no campo da Bolívia, têm enfrentado hoje, sim, é a pandemia. É um desafio. Mas eu queria que vocês reportassem um pouco, alguns anos atrás, especificamente, quando estavam levantando o sustento, antes de chegar no campo da Bolívia. E eu queria que vocês comentassem um pouco qual foi o maior desafio para chegar no campo. Certamente teve muitos desafios, mas é um desafio marcante. E aí eu queria respostas individuais, tanto da Cris quanto da Duda, que qual foi o maior desafio para chegar no campo boliviano? Pode responder. Começando pelas mais velhas. Bem, diferente da Duda, eu demorei bem mais tempo para levantar sustento. Foi 4 anos, quase 5. E esse tempo foi difícil porque tinha aquela expectativa de chegar logo no campo, mas também tinha aquela espera de levantar o sustento. Passei também por problemas com relação à minha família, de não poder, algumas vezes, não poder deixar porque eu tinha que estar cuidando. Então, teve 2 pontos aí fortes que o Senhor me ajudou até o final a obedecer a ordem dele, de chegar até aqui. Mas uma das coisas que me desafiou mais foi esperar, né? Até 3, 4, quase 5 anos a chegar no campo missionário. A vontade de já estar aqui e o fato de não poder estar por causa do sustento. Esse foi um desafio antes de chegar. Outro desafio, quando eu cheguei aqui no campo boliviano, a questão da língua.
é difícil a gente querer falar, pregar o evangelho e se deparar com outra língua. Por mais que o espanhol seja um pouco parecido, fácil, mas não tem suas diferenças. E foi difícil, mas graças a Deus o Senhor tem nos capacitado e tem nos dado sabedoria para hoje ensinar bem o evangelho. Então, esse foi outro desafio. E outro desafio foi, tipo, quando tem algum problema no país, alguma necessidade que estamos passando aqui, que a gente sabe que os nossos familiares estão lá e eles estão sofrendo, estão orando. E não é nem o fato da gente estar sofrendo aqui, mas é o fato de a gente saber que eles estão sofrendo, preocupados por nós. Então, isso foi um desafio, mas que o Senhor também tem dado a graça de passarmos por isso. Mais ou menos. Depois, quando eu lembrar outras... Entendi. Então, pontuando os desafios que foram ditos pela Criselite antes de chegar na Bolívia, foi a duração do sustento, né? Foram 4 anos. Alguns conseguem o sustento em menos tempo, não foi o caso da Cris, foram 4 anos. Certamente porque Deus tinha planos, né, para esses 4 anos. Sim. Então, esse tempo de espera realmente não é fácil. E quem conhece a Cris, a identificação dela com o campo boliviano sempre foi muito forte. Parece até que ela já era da Bolívia antes de chegar lá. Então, essa espera é realmente angustiante, porque ama tanto aquele povo que quer estar lá a todo custo. É realmente uma coisa divina, porque até os traços físicos eu noto a semelhança de Cris com o povo boliviano. Tudo parece que não existe acaso, né? Os olhos da MK tanto quis. Eu praticamente nasci aqui. Deus não concedeu porque ele tinha planos para usá-la ali na Índia, né? Então parece que até nossos traços físicos, tudo é um plano, faz parte de um plano perfeito e como Deus quer nos usar. Então, os desafios pontuados pela Cris foram 4 anos, foi um tempo mais longo, digamos assim. Se bem que é a média do tempo da maioria, mas alguns conseguem menos tempo, mas Cris foi realmente os 4 anos. O tempo de espera, porque é difícil, e os desafios também no período que estava para essa questão da família, né? Eu sei que sabemos que seu pai tinha limitações na saúde e era difícil para você deixar tudo isso e partir e servir ao Senhor lá na Bolívia. Sei que era algo que realmente te prendia. E ao chegar no campo, foi as barreiras idiomáticas, né, do próprio idioma, porque isso eu sei que é difícil aprender o idioma. E saber que os familiares, saber que nesse tipo de adaptação tem pessoas que nos amam que ficam sofrendo também. Nós sofremos porque eles estão sofrendo. Eu entendo isso perfeitamente. Então, pontuando esses desafios que a Cris falou, a ideia de ressaltar não é aleatória, é realmente didática, para que fique na sua mente esses desafios pontuados por ela. Agora é a vez da Duda falar dos desafios. Diferente da Cris, né? Em 2014, final de 2014, acho que em novembro de 2014, eu filiei a missão. E logo, nos meses seguintes, eu comecei a fazer a visita às igrejas do projeto. E durou 8 anos... Não, desculpa. 1 ano e 8 meses para chegar no campo boliviano. Então, foi bem mais rápido. Eu não senti... Eu achei que ia demorar mais, né? Mas Deus trabalhou na minha vida... Alguns pontos da minha vida trabalhou muito rápido. Então, eu tive o privilégio de vir junto com ela e passamos por tudo juntos, né? Então, até hoje, passamos por tudo juntas. Dificuldade com a língua, a distância da família. Acho que por sermos solteiros também, né? A gente acabou fazendo mais amiga, conhecer mais a outra, porque a gente se apegou, assim, as dificuldades que ela sentia, eu senti também. Então, é a mesma coisa. Aí. Sim. Então, deixa eu ver se eu entendi. Cris estava levantando sustento e nesse meio tempo foi então que você soube o desejo de ter alguém para integrar e nesse período, como foi que você conheceu ela nos 2 anos que ela estava levantando sustento? Um exemplo. Na verdade,
eu a conheci no dia que eu fui filiar na missão. Eu só orava pelo calendário na Missão Maranata. Eu decidi missões mesmo eu já acho que uns 3 meses depois de aceitar Cristo eu já decidi missões. Mas eu fiquei relutando contra. E em 2014, em julho de 2014, foi que eu decidi. Em novembro, outubro ou novembro, que eu decidi filiar na missão, foi aí que eu conheci pessoalmente. Entendi. E isso foi 2014, 2015. Visitei a casa dela, conheci um pouquinho mais. E já visitando as igrejas, e em 2016 chegamos. Entendi. Agora, só para mim ver se eu entendi. Cris estava levantando sustento, nesse intercurso foi que você surgiu. E você conseguiu levantar o sustento justamente na metade do tempo que ela conseguiu, e aí você está junto com ela. É interessante como Deus trabalhou. A Cris só conseguiu ser em 4 anos, mas também nesse tempo Deus estava trabalhando no seu coração, e nesse intercurso Deus levantou você para que Cris não chegasse no campo sozinha. Eu lembro um pouco que nós tivemos, a angústia do desejo que ela tinha de que alguém fosse com ela. E eu aí ela gostaria... foi abençoada. Exatamente. Eu lembro de orar pedindo a Deus que levantasse alguém para ir com a Cris. Graças a Deus, Deus levantou você. Quando eu soube que era uma irmã do Amazonas, né, que estava desejando ir, eu fiquei muito animada. E orando que Deus confirmasse no teu coração, para que Cris não chegasse lá sozinha. Eu lembro que era uma dificuldade. E abençoou de uma forma maravilhosa, né? Muitas vidas de vocês, para que pudessem enfrentar esses desafios aí juntas. Graças a Deus pelo amor do Senhor. Então, já apontamos os desafios que Cris e Duda, que estão no campo boliviano, prepararam antes de chegar no campo atualmente, mas nós temos um outro integrante, né, desse grupo Bolívia para Cristo, que é a Marcela, que está do outro lado, aqui mesmo no Brasil. Não sabe, Marcela, qual o maior desafio que você tem enfrentado hoje para chegar na Bolívia e fazer missões? Já que você não está lá ainda, você vai integrar esse dueto para fazer um trio, né? Mas, assim, qual é o maior desafio que você tem enfrentado hoje para chegar lá? Então, hoje eu vejo que eu realmente tenho muito mais facilidade de chegar em alguns lugares, porque já tivemos muitas outras missionárias solteiras que já passaram em muitos lugares, deixaram testemunhos. E hoje as pessoas já conseguem olhar e ver o agir e ver, essa pessoa que quer fazer missões, vamos apoiar. Então, por ter tido missionárias que já fizeram esse... Hoje nós temos mais facilidade de chegar em alguns outros lugares. Em muitos lugares que eu já tem passado e todo mundo conhece e se importa mais com o projeto, quer participar, quer estar sendo informado acerca do projeto. No entanto, ainda se pensa, mas eu apoiar um outro projeto, porque já faz parte, enfim. Mas esse ainda não é, para mim, a maior dificuldade. Para mim, a maior dificuldade realmente é a espera. A gente quer, muitas vezes, acelerar o processo. A gente quer pular as etapas, porque a gente quer estar fazendo isso logo. Eu já quero estar aí. Mas, entendo que esse processo é um processo que é preparado por Deus para mudar algumas coisas, para me ensinar muitas coisas valiosas, e como tem sido precioso para mim esse processo. De estar passando um momento a sós com Deus, de estar passando o que vocês passaram. E eu sei que vai me ajudar no campo. Então, realmente a minha dificuldade é a espera. Entender realmente entregar tudo nas mãos do Senhor, por mais que eu sei que eu tenho que entregar nas mãos do Senhor, e a minha natureza humana quer acelerar as coisas e quer fazer tudo do meu jeito. Mas a minha dificuldade, eu sei que a mais realmente é essa questão da espera, que mexe com a nossa dependência de Deus. E hoje é isso. Então é isso. A espera nunca é fácil. Eu também estou trabalhando. É incrível como
Gisele, Nada acaso. Pode falar. o áudio de vocês não está dando para ouvir bem. Tá Tá, muito então baixo. pode estar melhor falando lá. Tá. Essa parte da espera não é fácil. Tá ouvindo agora? Uhum. Consegue ouvir? Pronto. Essa parte da espera realmente não é fácil. Em todos os aspectos da nossa vida, esperar no Senhor não é fácil. Nisso a gente sabe que Ele está trabalhando na dependência em nossos corações, que a gente esteja, e que a gente realmente esteja aos pés dele. Eu entendo, Marcela. Então, sua voz, o ventilador. Uhum. Tenta colocar o ventilador assim parado para mim, Marcela. Ó, obrigada. Realmente a gente precisa do ventilador aqui por causa do calor, mas ela vai. Marcela, fica você paralisado. Uhum. Mas fica atrapalhando a nossa voz. Conseguem ouvir bem agora? Agora sim. Pronto. Obrigada, irmã Vanusa. Então, falamos da primeira parte, são os desafios. Falamos dos desafios passados que vocês tiveram e os atuais que vocês pontuaram. Não sei se gostaria de falar um pouco sobre a pandemia em si e como isso tem afetado o ministério de vocês hoje. Se quiser, como a gente está adiantado, nós temos um tempinho ainda. Não sei se vocês querem falar um pouco, né? Afetou a agenda de vocês, como também a nossa agenda. Marcela estava, né, na Bahia, né, tentando levantar sustento. Todos nós ficamos, tivemos que mudar nossos planos. Eu não sei se querem comentar um pouco sobre Sim, aqui desde o dia 17 de março, que parou tudo. Então, todas as atividades pararam e aqui eles têm o seguinte sistema. Todas as pessoas só saem uma vez na semana para a rua para fazer compras. É de acordo com o número da identidade, outro número da identidade. Então, uma vez sai na semana. Eu saio dia de quarta, Duda na sexta. Não, eu saio dia de segunda e Duda na quarta. E praticamente parou tudo na primeira, segunda semana, a gente sentindo aquilo, os irmãos compartilhavam, os irmãos aqui da nossa igreja sempre compartilhando como estava sendo difícil não estarem todos juntos na igreja. E os idosos lá do asilo, um dos velhinhos ligou para a gente, dizendo, olha, vocês não vão poder vir, irmãs, mas talvez na próxima semana venham. Então, ele chegou a ligar umas 2 vezes, a gente ligou outra. A gente sentindo a falta e vendo que eles também estavam sentindo. E a gente teve que fazer vídeos, agora estamos fazendo lições através de vídeos e colocando no YouTube. Então, e pelo WhatsApp também. Está sendo uma nova etapa, porque não podemos parar, temos que fazer algo para que as crianças não fiquem sem ouvir o Evangelho, não fiquem sem ter nenhum contato com as lições, com o Evangelho durante esse tempo, porque não sabemos quando vai parar. Ouvimos hoje que talvez vai até maio, não sei, até dia 4 de maio, 5 ou 6 de maio, então nós não podemos parar. Então, orem por isso. Nós temos dificuldades na tecnologia ainda, mas graças a Deus o Senhor tem nos abençoado com irmãos que avaliam os vídeos e dizem, olha, a gente pode ajudar assim, editando. Então, o Senhor ele tem suprido além do que a gente imagina, além do que a gente realmente tem imaginado e pensado. Então, orem por isso. Duda, quer completar? É incrível como o Senhor trabalha, né? Porque quando nós estávamos pensando em fazer um canal no YouTube e a gente não sabia como. E chegou uma amiga do seminário que a Cris conhecia, uma tal de Andressa, e nos ajudou. Aí também eu falei, Cris, se tivesse alguém para editar, porque a gente não sabe, né? E de repente recebeu uma mensagem que eu posso ajudar vocês. Aí eu falei, depois de uns dias, eu falei, Cris, olha como Deus faz as coisas, né? A gente estava precisando dessa ajuda e Deus coloca pessoas que se oferecem por amor a Cristo para nos ajudar. E é uma coisa muito incrível que Deus faz. Através de outros irmãos, a gente já tem o canal
E o Cris está fazendo os vídeos, eu ajudo algumas partes para algumas coisas lá de por trás, né? E então que as crianças sejam abençoadas com isso. Isso, esse irmão que falou com a gente é um irmão que a gente não conhece ainda, ele só viu nosso relatório, a igreja ora por nós, então, louvo a Deus. E eu lembro da live que você teve com a doutora Ingrid, que ela disse que esse tempo é um tempo onde as pessoas podem se despertar para ajudar, apoiar algum pastor. Então, eu lembrei exatamente disso. Deus tem usado irmãos e tem nos abençoado nessa área. Verdade. Em épocas de escuridão, são momentos para surgir virtudes. A gente, às vezes, até nem sabia que poderia ter habilidades, como vocês estão vendo, que podem fazer agora devocionais para as crianças, usando a internet, né? O leque que nós temos. E também é tempo para pessoas que amam ao Senhor revelarem o seu amor, tá? Ajudando irmãs como vocês, que precisam de ajuda com tecnologia. É muito gostoso isso. Deus sabe como coisas pequenas, às vezes, para outras pessoas, para nós, tornam coisas tão grandiosas que já estamos orando e esperando no Senhor ajuda para aquilo ali. É muito bom esperar no Senhor essa dependência. É muito bom. Não sei se Marcela quer comentar alguma coisa sobre a pandemia e o quadro atual, como isso afetou sua agenda. Isso afetou muito. Eu estava na Bahia, tinha uma agenda completa, tá ouvindo? Dá para ouvir bem? Não. Marcela, pode repetir? Como isso também afetou a minha agenda, né? Eu estava na Bahia, levantando sustento, tinha chegado há 3 dias, 4 dias na Bahia, e começou aí esse alarme todo. Então, não teve outra, eu tive que vir embora, né? Independente de todo investimento que eu fiz e tudo mais, junto com a igreja, mas eu tinha que vir embora. E meio a tudo isso veio o desânimo, a tristeza, porque a gente se programou, né? A gente acaba se programando, o ano começa, a gente faz calendário, a gente marca tudo, e de repente o nosso calendário é interrompido. Mas a gente esquece de lembrar que no calendário de Deus isso já estava programado. Porque nos frustramos porque o nosso calendário foi interrompido, daí vem insegurança, daí vem dúvidas. E esse tem sido um excelente tempo para a gente colocar mais ainda em prática a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. E como eu tenho aprendido nesse tempo? Nesse tempo eu tenho que depender mais do Senhor, a esperar mais. Além de todo esse meu processo de espera para estar no campo, a quarentena tem sido um processo ainda mais longo de espera. Então, é isso, assim, é um momento que Deus preparou para a gente pôr a nossa fé em prática, confiar mais nele e procurar os mundos, fazer com que a gente saia da nossa zona de conforto, procurar ferramentas para incluir o povo de Deus na obra. Assim penso. É verdade. Para quem já estava achando difícil tempo de espera, vai ter que esperar um pouco mais, né? Desejo das meninas da Marcela era que ela já estivesse no campo, né? A ideia de vocês era que ela fosse aí para aí, vocês pudessem vir e dar relatório, né? Mas realmente o coração do homem faz tudo, mas a resposta sempre vem do Senhor, né? Graças a Deus por isso, porque nosso Deus é um Deus perfeito e não existe acasos nos planos dele, mas tudo combina para o plano maior que ele tem em nossas vidas, é nos transformar à imagem do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. Então, já encerramos a nossa primeira parte, que é essa parte dos desafios. E agora nós gostaríamos de falar que missões não é só desafios, né? Missões não é só problemas e dilemas, mas missões também é um privilégio. Temos muitos privilégios, né? Privilégios presentes, recompensas futuras. Então, eu gostaria que vocês, na experiência cristã de vocês, da Cris e da Duda, qual a maior recompensa em ser uma missionária? Se tratando de privilégios presentes, qual é a maior recompensa? Qual é a maior recompensa em ser uma missionária atualmente?
Na sua opinião, Cris? Gisele, a maior recompensa é ver, né, almas se rendendo aos pés de Cristo, né? E nós temos visto isso e louvamos a Deus por isso. Nesse ministério que fazemos aqui, depois podemos falar sobre os tipos de ministério, mas um dos ministérios é no asilo com idosos e temos visto idosos se convertendo e também temos visto esses idosos também indo para o Senhor. Nesse início de ano já 3 idosos lá do asilo morreram. Mas louvamos a Deus porque 2 desses, né, eram convertidos. Então, agradecemos a Deus porque eles estão com o Senhor. Então, tivemos tempo de chegar lá com o Evangelho. Então, creio que não existe maior recompensa, né, do que essa, do que ver, né, esses frutos. E tão real, saber que a gente foi numa semana, estávamos lá todos, na outra semana, quando fomos, nos deram a notícia que eles tinham falecido. Então, essa é uma grande recompensa, saber que tem almas se rendendo aos pés do Senhor. Que bênção, Cris. E almas se rendendo entre pessoas idosas é realmente o agir de Deus, assim, de forma grandiosa. Até alguém, a Ana perguntou se vocês têm tido contato com alguém que teve o coronavírus. Se vocês têm conhecimento. Não. Então, como falamos de idosos aí, então eu queria aproveitar e responder essa pergunta dela. Deu para ouvir a pergunta? Deu. Não. Aqui em Cobija tem 11 pessoas que estão infectadas com o coronavírus, mas como, assim, eles não deixam ninguém sair aqui. Como falamos, podemos sair uma vez na semana e não é de táxi, não pode ir de moto, é a pé, só para fazer a feira e tudo muito bem, com muitas polícias na rua. Então, assim, graças a Deus que não tem aumentado muito o número de infectados. Muito bem organizada. Eu gostei da ideia da identidade. Bem interessante. Já sai assim, ó. Tá passando por um militar, o policial já aqui, ó. Energia. Então não tem como você dizer, e assim, só tem feira, mercado aberto, não tem todas as lojas, não. É só. E você tem um certo limite, de 8 a meio-dia que você pode sair. 7 a meio-dia. Fim de semana não pode. Então, é bem regrado mesmo. E são lugares específicos. A feira, onde vende gás, são lugares específicos mesmo. Não são todos os lugares, todas as lojas que estão abertas. Só com o essencial mesmo, né? Comida, gás, essencial à vida. Ok. Duda, qual a maior recompensa para você em ser uma missionária? Quando a gente estava falando sobre isso, né? Respondendo já, porque sabíamos dessa pergunta. E Deus nos deu a mesma alegria, né? Nos dá a mesma alegria de quando a gente vê alguém aceitando a Cristo. E é incrível quando a gente soube, estávamos voltando do acampamento, a gente soube dos 2 senhores que tinham falecido. E eram pessoas próximas de nós, porque a gente se aproxima de cada um deles. Então, a gente tinha que ensinar logo depois. Aí a gente fica, sabe, aquela perda, aquele sentimento de perda antes de ensinar, mas com a alegria também que eles estão no céu. Então, isso não tem outra recompensa que Deus pode nos dar da alegria de saber que ele faleceu, mas a gente perdeu, mas tá com Deus. A gente não perde, a gente vai encontrar depois, mas não tem outra alegria para compartilhar. Essa alegria que Deus nos dá. Amém. Amém. Realmente é algo magnífico. Não sei se Marcela gostaria de falar também sobre a recompensa em ser uma missionária. Não, é isso, não tem outra recompensa. Não tem outra recompensa, até nem necessariamente sendo missionária, mas como alguém que serve a Cristo, eu penso que a recompensa maior realmente é você poder ganhar uma alma para Cristo. Não existe uma recompensa maior que essa. E ainda mais nós, especificamente como missionários, que dedicamos a nossa vida a isso, eu acho que ainda mais se torna forte para a gente essa recompensa. De poder conduzir alguém aos céus. Isso é a maior recompensa que existe.
realmente é um grande privilégio poder ver vidas entregues ao nosso Salvador, né? Nós sabemos o período que andamos nas trevas também, não nascemos crentes, não nascemos cristãs, né? Já trilhamos caminhos de escuridão, sem o nosso Salvador, sem esperança, terrível vazio. E a gente sabe que o dia mais feliz da nossa vida foi o dia que realmente nós entendemos que éramos pecadoras e recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador. E sempre a nossa maior alegria é que outros experimentem a alegria que um dia nós sentimos. E que continuamos a sentir porque temos o nosso Senhor em nossas vidas. É realmente uma grande alegria, uma grande recompensa. Ser chamada para poder compartilhar desse evangelho, dessa grande riqueza que um dia nos alcançou, compartilhar de forma direta isso com outros, realmente é a nossa maior recompensa. Quando se trata do futuro, qual a esperança que mais anima vocês ao pensar no futuro, tanto aqui na Terra como no céu, em termos de futuro? Até podem pensar ou projetar como seria dormir aqui e acordar nos céus. Qual seria a maior esperança que vocês então aguardam para o futuro? Quando se pensa no futuro, qual é a esperança que mais anima vocês? Em termos palpáveis, pode-se falar sobre várias coisas. O próprio encontro com o Salvador, pode-se falar sobre o encontro com as almas que vocês tiveram a oportunidade de anunciar o Senhor Jesus Cristo. Então, podem comentar um pouco sobre isso. Eu vejo essas crianças que estão sendo evangelizadas agora, essas pessoas que têm contato com a gente em termos de ministério, e daqui a 20, 30 anos, não sei, poder ver os frutos que o Senhor vai nos dar através do ministério. Eu desejo não somente ajudar na implantação da primeira igreja batista regular aqui em Cobija, mas ir para outros estados, para que Bolívia possa ser alcançado total. E ainda tem tantos lugares que precisam, né, do evangelho, que precisam de um apoio, de uma equipe missionária. Então, meu desejo é que Deus mande mais missionários ao campo boliviano, para que em um futuro possamos ter uma equipe bem maior, né? Hoje Amém. nós contamos com 2 missões, que é a missão MIBRAC, Missão Batista Regular Acreana, e a missão Maranata, e também representada a Igreja Bereniana lá do São Paulo de Olivença, e Igreja Batista Regular de Vacaria, Igreja Batista Regular de Capim Macio, lá em Natal, e todas as outras igrejas, né, que nos ajudam, que nos sustentam, irmãos que oram, irmãos que apoiam, irmãos que sustentam, né? Eu creio que é um fruto agradável, né, diante do Senhor, vermos, né, o evangelho sendo espalhado por toda a Bolívia. Amém. Quanto a isso, eu gostaria de comentar que vai fazer 4 anos que vocês estão aí, né? 3 anos e meio para 4. É incrível o testemunho do agir de Deus na vida de vocês aí na Bolívia, porque já tem uma igreja já existia, mas não tinha propriamente templo, né? E pela graça de Deus, o templo tem sido erguido com ofertas de irmãos de vários lugares do Brasil. E é incrível ver o agir do Senhor, abençoando. Assim, quando eu penso em vocês, eu penso em abençoadas. Abençoadas, dadas pelo Senhor. E realmente é incrível ver como em tão pouco tempo Deus tem abençoado tanto o trabalho de vocês aí, de diversas formas. É como a gente vê a diferença que faz Deus em nossas vidas. E é notório ver o agir dele, né? Muitos momentos no Antigo Testamento, alguns servos dele fazendo diversas coisas, e era perceptível que Deus abençoava aqueles que estavam ao redor. E eles percebiam que eles estavam sendo abençoados por causa do servo do Senhor. Às vezes Abraão, às vezes Jacó. E é notório que Deus faz distinção entre os seus. Realmente a gente vê como Deus usa vocês e como a obra na Bolívia tem levantado o Brasil todo
para termos uma igreja aí firmada e esse evangelho se expandir nesse país. E foi o que Deus colocou no coração de uma missionária lá de Vacaria, que no princípio, não era, Cris? Eu lembro que você contou esse testemunho, não é para envergonhar, mas quando você falava de Bolívia, ninguém acreditava, né? Foi algo que Deus colocou no seu coração e ninguém acreditava. Até quando você foi falar com a missão, eles mencionaram outro país para você e você disse, não, se não for Bolívia, eu não vou. É Bolívia que Deus colocou no meu coração. Convicção, chamado. E a gente vê hoje que Deus plantou no seu coração, todos os brasileiros hoje, ou muitos brasileiros cristãos, estão envolvidos nessa mesma obra com você, no mesmo propósito, para poder ver essa obra crescer na Bolívia. Então, o agir de Deus é lindo, realmente é incrível. Louvamos a Deus por isso. Então, dito isso, já passamos por 3 partes da nossa live de hoje, que seria a apresentação das entrevistadas. A primeira parte seria pandemia. E pandemia, eu dei o nome pandemia, mas seriam desafios, propriamente, desafios passados, desafios futuros, presentes e futuros também. Falamos do privilégio de ser, que é a segunda parte, privilégio de ser um missionário. Missões não tem somente desafios, tem privilégios também. Vocês comentaram sobre esses privilégios, regalias, e poder ver almas rendidas aos pés do Salvador, que a gente já tem visto grande fruto do trabalho de vocês. Trabalho de Deus por intermédio das missionárias. Graças a Deus por isso. Vimos até que Deus já tem levantado uma missionária, uma outra missionária para poder se juntar. Então, a resposta das orações de vocês. Oramos que Deus levante mais. Inclusive, um pastor, né? Isso para a igreja. Vocês estão pastor na igreja, né? Atualmente. Sim, sobre o pastor. Assim, no ano passado ficamos sem pastor. E estamos orando para termos uma família na Venezuela que também está orando para vir para cá. Ainda não terminou o seminário, ele está terminando e estamos orando. Que eu saiba, era para ele vir no mês de junho fazer uma visita aqui, mas devido ao que está acontecendo agora, não sabemos. Mas estamos orando por uma família da Venezuela. Amém. Então, a pandemia deu um certo... Parou um pouco o ministério de vocês por esses dias, mas vocês podem mencionar um pouco da agenda de vocês semanal, o que é feito durante a semana, quais são os ministérios. Já que a gente tem tempo, a gente pode mencionar um pouco sobre isso. Ou pode só comentar os diversos ministérios que vocês estão envolvidos. Bem, a gente apoia, né, auxilia como missionários a primeira igreja batista regular aqui nos ministério com crianças, com mulheres e adolescentes. Então, apoiamos esses ministérios e nos cultos, dando apoio em geral. E também temos ministérios de evangelismo, que Duda vai falar. Assim, na terça-feira o culto normal, o culto de oração. Quarta-feira temos um clube bíblico na praça. Quinta-feira temos orfanato. Sexta temos asilo e à noite temos senhoras. Sábado temos clube bíblico. E domingo, escola dominical. À tarde temos menores infratores e à noite culto. Então, assim tem sido a nossa agenda durante a semana. Muito cheia. A gente sabe que não, quando tem o evento na agenda, não é só o evento, é a preparação anterior. E uma casa para dar conta, a gente sabe como é difícil ajustar comida, casa. Cachorros. É muito. As visitas, né, que chegam, eu sei que vocês recebem muitas visitas aí. De vez em quando eu vejo que alguém chegou e graças a Deus por isso, tudo demanda uma logística e precisa se organizar para isso. Só quem é uma dona de casa sabe como é necessário organização para poder dar conta da gente. Sim. Então vamos passar para a nossa última parte, que seriam propriamente as palavras finais, conclusão, encorajamento. Gisele, Gostariam de deixar? eu podia só dar uma palavra com relação à igreja. Era um dos desafios, mas eu esqueci. Quando chegamos aqui,
a gente não tinha o prédio, a igreja, a gente se reunia na casa da irmã Lucila, de uma irmã aqui da nossa igreja. Então, era um espaço pequeno, que era tipo um alpendre. Uma varanda. Para hoje vacaria, alpendre. Então, era um espaço bem pequeno e praticamente a gente não podia fazer muitos trabalhos com crianças porque não tinha espaço. Então, em alguns momentos, a gente deixava de fazer alguns trabalhos em datas especiais porque não suportava tantas crianças. Então, esse foi um dos desafios. Mas, graças a Deus, como você mesmo falou, e como todos sabem, né, nós somos abençoados porque essa construção que iniciamos em abril, né? Maio. Iniciamos em maio, graças a Deus, maio do ano passado. Graças a Deus que foi uma grande bênção porque a igreja já está toda levantada, coberta e no contrapiso. Então, foi bem avançada essa construção, porque Deus levantou irmãos individuais, crianças, igrejas, missões para nos apoiar. Então, louvamos a Deus por isso. E agora a gente tem um espaço bem grande para fazer os trabalhos necessários. É incrível. E todos podem ver, né? Porque onde era, na casa da irmã Lucila, não dava para identificar que era uma igreja. Uhum. E onde está localizada é um lugar bem central, né? Onde todos podem passar e ver que ali tem uma igreja constituída. Na escola dominical, na divisão da escola dominical, a Cris ia para a cozinha e eu tinha que vir com os adolescentes para cá, para casa. Então, era assim, agora temos 3 salas e 4 com os adultos, crianças, os outros um pouco maiores e adolescentes, né? Então, Deus nos abençoou aí com esse edifício. Então, graças a Deus, as ofertas. E hoje estamos com frequência de culto mais ou menos 42 pessoas. Então, subiu assim, Deus levantou pessoas para nos visitar, convidamos pessoas também. E pessoas aceitando a Cristo, então isso é maravilhoso. O ministério na Bolívia é um ministério muito lindo e que conquista muitos corações. Sempre que eu visito algum lugar que menciono, a gente acaba comentando, as irmãs por uma boca só, falando que realmente o ministério na Bolívia é uma grande alegria para nós. Estamos aqui no Brasil, fazemos missões aí por meio de vocês. Louvamos a Deus pelo agir do Senhor, dando tantas bênçãos para vocês. Bênçãos materiais, né? A igreja tem tudo isso, mas muito mais bênçãos espirituais, almas convertidas. Esperamos que esses frutos se expandam ainda mais para a glória de Deus. Que tipo de encorajamento vocês gostariam de deixar? Nosso tempo já está bem avançado. Temos 5 minutos apenas para encerrar a nossa live. Tem pessoas querendo ouvir aí versículo em espanhol, querem escutar música em espanhol, já deram sugestões. Querem saber da sua mãe, né? Sua mãe está aí, né? Sim, está. Ela quer aparecer aí. Ela está aqui na outra sala assistindo a live, viu? Mas já no finalzinho ela aparece. Isabel, obrigada pelos seus almoços. Inclusive, ela tem nos ajudado muito no ministério mesmo, nos últimos clubes bíblicos, ela cantou, ensinou música em português para as crianças. Pois bem, sobre encorajamento, eu vou começar já que sou mais... eu quero dizer para você que está nos ouvindo, aproveite enquanto é tempo para obedecer a ordem de Cristo, né? Para fazer a obra. Tem um versículo que me marca muito, que posso até ler depois em espanhol no final, mas agora eu vou falar em português, que é Atos 20, 24, que diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, tem muitas coisas que podemos fazer, mas a coisa principal que temos que colocar como prioridade, como precioso, como diz o apóstolo Paulo, é testemunhar o evangelho. Então, não vamos perder tempo. Então, vamos fazer essa pergunta faça essa pergunta para você mesmo. Será que eu tenho considerado testemunhar o evangelho precioso na minha vida, mais do que qualquer outra coisa? Então,
nesses dias, e principalmente no final do ano, foi difícil para mim não estar com minha família, mas esse versículo me chamou a atenção. Deus me fez lembrar, porque foi um versículo que desde o início do seminário que eu adotei para mim, coloquei na minha vida. E esse versículo me desafiou a me perguntar o que é mais precioso. O que é mais precioso é o Senhor, e isso eu tenho que ter em mente, né, em alguns momentos que temos dificuldades. Então, quero deixar para você meditar e perguntar, né, se o Evangelho, testemunhar o Evangelho tem sido precioso, tem sido primordial na sua vida, tem sido a sua primeira escolha. Quando uma chorou, tu tem que ficar firme, né? Então ela chorou primeiro, então tem que ficar firme agora. Então, para você que está ouvindo, né? A primeira coisa é você servir na sua igreja. Testemunhar na sua igreja é importante. A sua vida espiritual é importante. Quer começar a fazer missões? Se você já está interessado, comece na limpeza. Depois vai participando de outros ministérios. Se não tem ministério de missões na sua igreja, se tem, participe. Comece a participar agora. O seu campo é aí na sua igreja, é na sua casa, seu vizinho. E para depois, entra no seminário, estuda, usa o máximo possível da sabedoria do seu pastor. Isso me ajudou bastante quando o versículo de 1 João 4,18, que o amor joga fora o medo. Eu tinha medo não medo do escuro, mas medo de sair de casa para fazer missões. Mas quando eu comecei a trabalhar na minha igreja, eu ficava tremendo para falar, né? E quando eu comecei a trabalhar na minha igreja, pronto, esse nervosismo, esse medo de falar de Cristo sumiu. Porque comecei ali. Eu joguei fora esse temor de muita coisa ali. Então, você que está nos assistindo, comece na sua igreja. Talvez você tenha medo de falar do evangelho,